Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início aqui neste vídeo de hoje a mais um estudo bíblico. Nós vamos começar a estudar a carta que Paulo escreveu aos santos em Roma, ou seja, a carta de Romanos. Este é um estudo maravilhoso. Romanos, nós compreendemos que é o evangelho condensado, né? Nós vamos ver aí durante a aula de hoje, que é uma aula de introdução ao curso, e Romanos nos define, na verdade, define quem nós somos, né? E depois ele nos fala que nós, apesar de sermos pecadores, de nós merecermos a ira de Deus, mesmo assim, Deus nos ama muito mais do que nós imaginamos. E Deus providenciou, através do seu Filho unigênito, um sacrifício para que hoje nós pudéssemos ter a salvação através da graça, né? A graça nós vamos ver que é algo que nós ganhamos sem merecer, né? Então a salvação em nossas vidas é algo que nós ganhamos de presente. Nós não merecemos a salvação, nós simplesmente ganhamos ela de Deus, ok? Então, pessoal, eu espero que a gente possa, durante essas várias semanas que nós teremos pela frente, quem está chegando no canal agora, o Gospel Tech 316, já vou falando para você se inscrever e acessar também a nossa playlist aí do canal no YouTube, porque já tem outros cursos completos gravados, o curso Alicerces Firmes, da criação até os evangelhos, até Cristo. Temos aí um curso de escatologia, que nos dá uma base muito boa sobre os acontecimentos dos últimos dias, o que irá acontecer no final dessa era. Temos aí o último curso que foi ministrado sobre o livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. E agora nós estamos aí iniciando nesta aula o quarto curso aqui do canal Gospeltech 316, que é o estudo da carta aos Romanos. Então, como eu disse, passaremos várias semanas estudando este livro maravilhoso. E eu peço a você, peço não, eu faço um desafio a você, tá? O livro de Romanos, ele tem 16 capítulos. Então, se você ler dia sim, dia não, um capítulo, ao final do mês você conseguiu ler o livro inteiro, tá? Então, isso é o mínimo que eu estou pedindo para você. Eu creio que se você pegar firme, você consegue ler o livro de Romanos em uma semana tranquilamente, tá? Sem problema algum. Apesar de você estar talvez fazendo outro tipo de leitura bíblica, algumas pessoas seguem um plano anual de leitura, é muito bom isso, tá? Faz com que a gente se comprometa a ler a Bíblia e ler ela totalmente durante um ano. Mas mesmo quem está fazendo, quem está acompanhando esse plano de leitura anual, eu sugiro que no decorrer desse estudo de Romanos, você também possa ler o livro de Romanos pelo menos uma vez por mês. Nós demorarmos aqui 6, 7 meses para acabar esse curso de Romanos, você vai ter lido esse livro 6, 7 vezes, né? E por que ler tanto assim o livro de Romanos? Porque é uma carta especial. Nós vamos ver aí no decorrer do curso aí que muitos homens importantes, né, chamados aí talvez de pais da igreja, como Lutero, como Agostinho de Hipona, como João Calvino, eles foram, se você for estudar a biografia deles, a história deles, você vai ver que eles foram tocados profundamente pelo livro de Romanos, quando foi apresentado o livro de Romanos para eles, e a partir desse momento a vida deles foi transformada e eles foram usados para abençoar a igreja de uma tal forma que nós conhecemos hoje aí, pelas diversas coisas que nos ensinaram, né? São homens importantes para a igreja, tanto Lutero como Agostinho de Hipona, como João Calvino, ok, pessoal? Então, se Deus impactou esses homens, eu espero também que Deus possa impactar minha vida e a sua vida através desse curso maravilhoso que define quem nós somos na realidade e depois ele vai nos dar também uma solução para tudo isso que a nossa carne exige. Ok, pessoal?
Então, eu queria dar início a essa aula introdutória, como sempre, né? Orando juntamente com vocês, para que Deus possa realmente estar conosco, o Espírito Santo de Deus ministrando em nossas vidas e fazendo com que as palavras dele possa internalizar em nossos corações, possa ser gravada realmente na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa amar a palavra de Deus e possa viver ela, ok? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo, Pai, que nós iremos passar, ó Senhor, aprendendo essa carta maravilhosa que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu aos santos em Roma, o livro de Romanos. Que o Senhor possa realmente fazer com que a tua palavra seja impactante, Pai, em nossas vidas. E através desse livro, Senhor, nós possamos reconhecer verdadeiramente, Senhor, quem nós somos, mas possamos entender também aquilo que o Senhor fez por nós através do sacrifício do seu Filho amado, unigênito Jesus Cristo, Senhor. E possamos entender, ó Pai amado, que nós somos restaurados, Senhor, que nós somos salvos, ó Pai, que nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário, Senhor. Esse ato de justificação que é chamado de graça sobre nossas vidas, esse presente que o Senhor deu para nós, que ele possa, Senhor, ser ministrado, Senhor, e entendido na vida daqueles que estarão acompanhando esse curso de Romanos, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estar sempre com nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, Senhor, abertos, sempre, Senhor, sentindo a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, ministrando, ó Pai amado, nosso coração, iluminando, Senhor, a Tua palavra, iluminando, Senhor, nossos caminhos, sendo realmente lâmpada para nossos pés, Senhor, e luz para nossos caminhos, ó Pai. Nós sabemos que o Evangelho, Senhor, é poder. O poder é o Evangelho, o poder que pode curar, sarar, transformar, endireitar, enfim, Senhor, nos salvar da morte eterna, Pai. Senhor, muito obrigado, fica conosco e abençoa a todos aqueles que estão também aqui vendo e ouvindo e estudando esse livro neste canal, ó Deus. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então nós vamos estar aí, né, no livro de Romanos, ok? Aula 1 de hoje, que é a introdução ao livro. Então você vê também aí, vocês que já me acompanham de algum tempo, eu dei uma mudada aí no logo da Gospeltech, né? Antigamente era Gospeltech 316, seu canal no YouTube. Agora eu mudei para algo que realmente tem sido o canal Gospeltech. Ele não tem sido simplesmente um canal no YouTube, mas tem sido o quê? Uma tecnologia que está anunciando o Evangelho, ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos aí dar introdução ao livro. Aqueles que já fizeram outros cursos aqui no canal sabem que eu utilizo dessa interface, né, que são slides para poder deixar na tela aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador, da TV, seja o que for, o texto por onde nós vamos nos baseando. Mas nesse curso de Romanos eu resolvi também inserir, conforme a gente for estudando os slides, eu vou estar inserindo aqui o meu caderno digital de anotações, ok? Então, antes, né, antes de eu gravar a aula, eu faço aqui um estudo, faço algumas anotações sobre a lição. Então, eu quero estar aqui também mesclando o meu caderno de anotações com os textos, com os slides. Queridos, a letra é horrível, eu sei disso, não precisa ninguém comentar, tá? Mas infelizmente eu vou procurar dar uma caprichadinha melhor nas próximas anotações, né? Mas a letra é essa mesmo, não tem jeito. Tem que ter um tradutor aí. Mas vamos lá. Então, os argumentos apresentados pelo apóstolo Paulo
na carta aos Romanos são bem complexos, né? O estudo exige bastante atenção para entender o que Paulo está dizendo e não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, tá? Então, uma parte já que nós temos que ter em mente sobre o estudo do livro de Romanos é que Paulo vai falar o quê? A verdade. Ele vai apresentar os ensinamentos do evangelho de Cristo como eles devem ser e não da maneira que nós gostaríamos que fosse, ok? Então, estudando assim, nós recebemos a grande recompensa de fortalecer a nossa fé e aumentar a nossa apreciação pela graça de Deus, ok? Nós vamos ver aí que é graça, que é misericórdia de Deus. Então, esta é a primeira de uma série de aulas que nós vamos ter sobre Romanos. É um estudo prático em que procuraremos entender os pontos principais de cada pedaço, de cada trecho desse livro. E faremos aí algumas aplicações para que a gente possa, no dia a dia, viver esse estudo. Bom, Paulo, ele nos dá algumas informações sobre a circunstância da carta, ok? E ele fala de planos para visitar Roma depois de terminar a sua viagem. Então, vamos lá. Romanos 1, de 8 a 15, diz assim: Dou graças a Deus, por meio de Jesus, por todos vocês. Faço isso, em primeiro lugar, porque em toda parte recebo notícias da vida de fé que vocês têm. E toda vez que as ouço, dou graças a Deus. E Deus, a quem dedico adoração e serviço, divulgando as boas notícias a respeito do seu filho, a mensagem ou o evangelho, sabe que quando penso em vocês em minhas orações, e isso acontece o tempo todo, expresso o desejo de que ele prepare o caminho para que eu possa visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Quero muito estar aí para compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer fortes diante dos meus olhos. Mas não pense que farei isso sem querer nada em troca. Vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês. Agora do versículo 13 ao 15. Por favor, amigos, não entendam mal minha dificuldade de visitá-los. Vocês não têm ideia de quantas vezes fiz planos de ir a Roma. Estou determinado a desfrutar pessoalmente a obra de Deus entre vocês, assim como em tantas outras cidades e comunidades não judaicas. Mas sempre alguma coisa atrapalha meus planos. De fato, todos, gente educada ou ignorante, sofisticada ou simples, mostram-me como dependo de todos e sou devedor a todos. Por isso, não vejo a hora de encontrar vocês em Roma e pregar as maravilhosas notícias a respeito de Deus. Então, queridos, nós lemos aqui os versículos de Romanos, capítulo 1, do 8 até o 15. Vocês podem perceber aí, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, nós já estudamos em outros cursos aqui, principalmente no Alicerces Firmes, onde eu explico que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita em diversos idiomas e dependendo do idioma tem diversas traduções, né? Então, por exemplo, no português tem diversas variações. Tem Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, tem a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia Viva, NVI, nova tradução internacional. Existem várias traduções. Essa que eu estou utilizando agora aqui chama-se A Mensagem, ok? A tradução chama-se A Mensagem. É mais assim a Bíblia parafraseada, ou seja,
É um meio de a gente ler e entender com mais facilidade aquilo que os escritores, aquilo que o apóstolo, aquilo que as pessoas inspiradas por Deus estavam escrevendo. Então, nessa tradução, a mensagem fica muito melhor, mais fácil de nós entendermos. Não que nós tenhamos de jeito nenhum que eliminar as outras traduções, mas essa tradução, a mensagem, pode ser usada como um complemento de outra tradução da Bíblia, ok? Mas vamos lá então. Então, Paulo, ele estava se preparando para levar as ofertas das igrejas da Macedônia até a Caia aos santos necessitados em Jerusalém. Ok? Então, o que acontece? Ele estava na Grécia, Paulo passou 3 meses na Grécia, então ele visitou todas as cidades ali, desde o norte, em Macedônia, até descendo ao sul da Grécia, em Acaia, e enquanto ele foi ali pregando, foi escrevendo a carta aos Romanos, tá? E foi coletando também ali ofertas para levar a quem? Aos santos necessitados em Jerusalém. Então, qual que era o plano de Paulo? Depois de visitar Jerusalém, ele queria iniciar outra viagem para a Espanha e ali no meio da viagem ele iria parar algum tempo na Itália, né, em Roma, tá? Como está escrito aí, ele cita isso, né, no próprio livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos 22 ao 24. Ele diz assim: "E por isso eu que estou demorando tanto para visitar vocês. Mas agora que não há mais trabalho pioneiro a ser feito nessas regiões, e como há muitos anos desejo ir vê-los, estou finalmente planejando minha visita. Vou para a Espanha e então espero passar por aí e desfrutar a companhia de vocês até que, em tempo oportuno, me enviem com a bênção de Deus." 25 ao 29. Mas primeiro vou a Jerusalém entregar a oferta de auxílio aos seguidores de Jesus que vivem ali. Os gregos, em todo o caminho dos macedônios no norte até os da Acaia no sul, decidiram fazer uma coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Fizeram isso com prazer, mas também era a obrigação deles, percebendo que usufruíam os dons espirituais que generosamente vinham da comunidade de Jerusalém. Era o dever deles aliviar aquela pobreza. Tão logo eu entregue pessoalmente a cesta de frutos, parto para a Espanha, fazendo uma parada em Roma para ver vocês. Minha esperança é que essa minha visita se torne uma grande bênção de Cristo. Ok? Então, esses versículos aí nos mostram, né? E quando Paulo, mais ou menos, escreveu a carta aos Romanos e aonde ele estava. Então, concluímos que Paulo teria escrito essa carta durante o tempo que foi citado no livro de Atos. Livro de Atos, que nós damos a autoria para Lucas, né? O apóstolo Lucas, está aí, versículo 20, capítulo 20, versículos 2 e 3, quando Paulo permaneceu na Grécia por 3 meses. Então, Atos 20, do 1 ao 3, diz a seguinte: com a situação normalizada, Paulo reuniu os discípulos e os incentivou a ficar firmes naquela boa obra em Éfeso. Despedindo-se deles, foi para a Macedônia. Viajou pelo país, indo de uma reunião para outra, sempre encorajando, animando e despertando neles uma nova esperança. E depois foi para a Grécia e ficou 3 meses ali. Então, é nesse período que ele ficou na Grécia 3 meses, que nós cremos que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Quando estava para embarcar para a Síria, os judeus armaram um complô contra ele. E assim decidiu ir por terra pela Macedônia e os despistou. Então, queridos, eu vou entrar agora aqui com meu caderno de anotações.
Então, a primeira anotação que eu fiz aí é um resumo, né? Quem escreveu a carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo, em que data? Mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos aí 24 anos, um pouco mais depois da crucificação de Cristo. E o local onde ele escreveu esse livro foi mais ou menos nos 3 meses que permaneceu na Grécia, né? Onde ele foi do norte, da Macedônia, até o sul, em Acaia. Então, a mensagem aos Romanos é um livro de ensinamento profundo e muito rico. E nela, Paulo mostra o problema de todos os homens, né? Ele define aqui quem nós realmente somos. Então, se você pegar, ele diz que, Romanos 3,10, não há justo, nem um sequer. Tá? O único justo, o único homem justo foi Cristo, Jesus Cristo. Não há nenhum outro. Romanos 3,23, pois todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E Romanos 5,12, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então aqui Paulo nos deixa aí bem claro quem nós somos. E aí eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui. Então, Paulo nos ensina que todos somos pecadores. E se nós somos pecadores, então todos merecedores da ira de Deus. O que é a ira de Deus? A morte eterna, tá? Então, por sermos descendentes de Adão, ok? E por Adão ter pecado, onde iniciou a queda do homem, lá no Jardim do Éden, todos nós, por sermos descendentes, somos pecadores, tá? A nossa carne é algo terrível, na verdade, né? Próprio Paulo, ele diz que há uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito, porque a carne deseja fazer o que ela quer, enquanto o espírito quer fazer o que Deus quer que nós façamos. Então, enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo, né, corruptível, corpo que é corrupto, nós seremos pecadores. E se somos pecadores, todos merecemos a ira de Deus, que é a morte eterna. Então, nós merecemos por merecimento, entendam isso, por merecimento que nós merecemos é a ira de Deus, morte eterna, nada mais, ok? Então, tem uma frase, né, que eu ouço bastante, de uma igreja que eu acompanho os estudos, que é a família dos que creem, diz assim, pastor Leandro Vieira, não somos pessoas tão ruins, somos piores que pensamos, ok? Mas, né, porém, nós somos mais amados que imaginamos. Apesar de nós sermos pessoas piores daquilo que nós imaginamos ser, nós somos mais amados também do que nós imaginamos por Deus. Então, o Evangelho, nós vimos aí, ele é o poder de Deus. É um poder que transforma vidas. É um poder que salva vidas. Então, tem duas definições aí, a palavra graça e misericórdia, né? O que é a graça? É quando recebemos algo de Deus que não merecemos, tá? Quando eu recebo algo de Deus sem merecimento, eu não estou ganhando aquilo ali porque eu mereci ganhar aquilo, porque eu fiz algo de bom e Deus está me retribuindo por aquilo que eu fiz. É um merecimento. Então, graça não é isso. Graça é quando eu recebo algo porque Deus quis me dar, não porque eu mereci. Então, o que Deus me dá e eu não mereço? A justiça. E o que é a justiça de Deus? É o presente da salvação. Então, a minha salvação
Não sou eu que conquisto, é Deus quem me dá. Não é mérito meu. Eu ser salvo não é meu mérito. É simplesmente porque Deus me elegeu, me agraciou com a justiça dele. Ok? E a misericórdia. O que é a misericórdia? É o contrário. É quando não recebemos o que merecíamos. Lembra que eu falei ali em cima? Que a única coisa que nós merecemos por ser pecadores é o quê? Morte eterna, ou seja, juízo. Mas a misericórdia de Deus entra sobre nossas vidas, a misericórdia de Deus é derramado sobre nossas vidas, e aí ele não nos dá o que a gente merece, que seria a morte eterna, que seria o juízo. Ao contrário disso, ele nos dá a graça, ou seja, presente da salvação, a justiça. Ok? Então, graça é eu ganhar algo que eu não mereço. E misericórdia é quando eu não ganho aquilo que eu merecia. É o contrário, ok, pessoal? Então, a graça, que é a justificação, ela foi nos dada através do quê? Do sangue e do sacrifício de Jesus. A justificação é um ato de Deus para conosco, aonde depende somente dele, de Deus. Nós somos justificados quando aceitamos que Deus nos elegeu e entendemos que Jesus, o Cristo, pagou nossas dívidas, pagou o preço por nossos pecados com seu sangue e que agora devemos viver uma vida de contínua santificação, ok? Então, quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quando nós entendemos que a graça de Deus, a justificação, a salvação vem dele e não de nós, quando nós começamos a ter fé na palavra de Deus, entendemos que Deus é o nosso Pai querido, é o nosso Pai Santíssimo e que nós temos uma relação com Ele, é um ato de justificação. Eu sou justificado pelo sacrifício de Jesus. Porém, depois da justificação, eu tenho que levar uma vida de santificação. Então, justificação não depende de mim, depende somente de Deus. É um ato de Deus sobre a minha vida. Agora, a santificação, aí sim, é uma sinergia, né? São dois lados, eu e o Senhor Todo-Poderoso, né? Através do Espírito Santo de Deus, que Ele coloca em nós, nós vamos o quê? A cada dia buscando aprender, amar e viver a palavra de Deus. Então, com a ajuda de Deus através do Espírito Santo, eu vou buscando aprender a cada dia mais a palavra dele e amando essa palavra e vivendo essa palavra, eu vou sendo santificado, ok? Como nós estudamos no outro livro de Efésios, nós devemos chegar o quê? À estatura de Cristo. Sabemos que jamais seremos santificados e perfeitos como Cristo foi, nesse corpo ao qual nós vivemos. Mas um dia sim alcançaremos essa justificação, essa santificação completa. Quando nós formos o quê? Quando nós formos restabelecidos num corpo todo glorioso, né? Isso é um assunto de escatologia, mas lá em escatologia eu ensino que quando Jesus, Senhor, o Cristo voltar pela segunda vez, ele vai voltar para resgatar os seus santos, para resgatar a igreja. E aí a própria palavra de Deus nos fala que nossos corpos serão transformados, ok? Transformados num corpo glorioso como o de Cristo foi quando ele ressuscitou. Mas então, enquanto nós não formos aí ressuscitados, enquanto nós não formos transformados, nós devemos aqui sim, na terra onde nós vivemos, ok? No nosso dia a dia, com as pessoas que nós convivemos e tudo mais, buscar essa santificação.
Bom, vamos voltar aqui aos nossos slides. Então, nós vimos aí o quê? Paulo nos apresenta bem claramente que somos o quê? Pecadores. Mas a mensagem não é somente de condenação, né? É uma mensagem esperançosa e não pessimista. Paulo descreve o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, tá? Então, como eu falei, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pecadores são justificados gratuitamente por sua graça. Pelo que eu falei, somos justificados pela graça. Romanos 3,24. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Okay? Então nós ainda éramos pecadores e mesmo Deus, sabendo que nós éramos pecadores, que não merecíamos nada dele, mesmo assim ele envia o seu Filho unigênito para morrer por nós. Imagina você, imagina eu, pegando um filho nosso, quem tem filho sabe o amor que nós temos por nossos filhos, pegando um filho nosso e entregando esse filho à morte pela vida de outra pessoa. E uma pessoa talvez que não seja nem boa. Imagina o que seria isso. Deus fez isso por nós. Então isso prova o amor de Deus para conosco. Romanos 6,23 diz o seguinte: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, a vida eterna em Cristo Jesus é um dom gratuito. Eu não preciso fazer nada para ganhar, é de graça. Eu só preciso ter fé, eu só preciso crer em Deus para que eu tenha a vida eterna. A carta aos Romanos anima os santos nas suas batalhas diárias contra a tentação e outras provações. Romanos 5, 9 e 10 diz o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,17. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Então você vê aí que nós somos agraciados, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Tudo que nós temos é por meio de Cristo. Então Paulo afirma que todas as três pessoas divinas, em que são as três pessoas divinas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Todos lutam para o nosso bem. Romanos 8, do 26 ao 27, diz o seguinte: o mesmo Espírito, Espírito Santo, intercede por nós. Romanos 8,34, Cristo Jesus também intercede por nós, nosso advogado. E 8,31, se Deus é por nós, nosso justo juiz, quem será contra nós? Então, essa participação ativa de Deus em nossa salvação leva à conclusão vitoriosa. Qual conclusão é essa? Romanos 8,37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Nosso Deus Todo-Poderoso. Então, mesmo tratando de alguns fatos complexos e difíceis de serem compreendidos pelos leitores até o dia de hoje, Paulo comunica sua confiança total na sabedoria de Deus, quando escreve lá no capítulo 11, versículo 33, o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Né? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode julgar o Senhor? Ninguém.
como é o costume nas cartas de Paulo, os últimos capítulos de Romanos oferecem o quê? Diversas aplicações práticas dos princípios que ele vai ensinando, que ele vai apresentando a nós. Então, reconhecendo a grandeza da graça salvadora de Deus, devemos nos conduzir como servos fiéis, mostrando reverência para com o Senhor e bondade para com os outros homens. Ok? Então, nós temos o quê? Que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O próximo slide aqui vai ser o esboço, né, do nosso estudo. Mas deixa eu voltar aqui as minhas anotações. E aí eu finalizo assim as minhas anotações. Enfim, podemos dizer que a carta de Romanos é o evangelho condensado e define muito bem quem nós somos todos pecadores, nos apresenta a graça de Deus, que é o nosso único meio de salvação, nossa justificação. Ele nos mostra, define a restauração das nossas vidas pelo evangelho, que é o poder de Deus, né, que é capaz de transformar e salvar nossas vidas. E por último, ele vai nos mostrar que temos o quê? Uma vida eterna. Então, como eu falei aí no início, homens como Lutero, Agostinho de Hipona e João Calvino tiveram suas vidas transformadas após serem apresentados à carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ok, pessoal? E mais algo importante aqui que eu não coloquei aqui. Bom, deixa para a próxima, vai. Eu lembrei de algo aqui, mas eu vou comentar com vocês na próxima. Vamos finalizar a aula de hoje com um esboço que nós vamos estar estudando durante todas as aulas, tá? Então, primeira parte da carta de Romanos. Paulo nos mostra o problema. Então, capítulo 1, ele vai falar que o gentil peca, né? Quem que é o gentil? Quem não é judeu. Capítulo 2, ele vai mostrar que o judeu também é pecador. E no capítulo 3, né, ele conclui que todos pecaram. Todos nós pecamos. E aí, na segunda parte do estudo, ele vai apresentar o quê? A solução, que é a graça, a fé em Cristo. Então, a partir do capítulo 3 de Romanos, nós vamos ver o quê? Que somos justificados pela fé. E há esperança para o pecador. Capítulo 4, ele vai também nos apresentar que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Parte 3, ele vai falar sobre o quê? Sua nova vida. Quando a nossa nova vida em Cristo é o quê? É uma vida, capítulo 5, é uma vida de paz. Capítulo 6 é uma vida de vitória. Mas, capítulo 7, ele vai falar que é também uma vida de lutas. Mas, capítulo 8 é uma vida eterna. Né? Então, nossa nova vida em Cristo Jesus, vida justificada, uma vida de graça, de santificação diária, é uma vida de paz, é uma vida de vitória, uma vida de lutas, sim, há lutas, mas o mais importante de tudo, é uma vida eterna. Né? Deus não nos prometeu que seríamos imortais nesse tempo. Nós não somos imortais nesse tempo. Porém, ele nos promete o quê? Uma vida eterna. Ok? Bom, quarta parte do livro, né? Que já a partir do capítulo 9, nós vamos aprender aí um pouco sobre a história de Israel, do povo de Deus, né? Então, sobre capítulo 9, sobre a eleição de Israel, que foi no passado, a rejeição de Israel no presente, né? Que Israel rejeita, muitos rejeitam a Cristo como sendo Deus. E capítulo 11, a conversão de Israel. O que irá acontecer com Israel no final dos tempos, né? No futuro. E a última parte aí, nós vamos ver sobre sua nova conduta, né? A nova conduta de uma pessoa que é transformada pelo poder do evangelho e é justificada pela fé. Capítulo 12, uma nova conduta tem que ser de amor. Capítulo 13, de obediência. Capítulo 14, de liberdade sem libertinagem.
libertinagem, ok? Então nós vamos entender essa parte melhor, que é ser livre sem ser o quê? Libertino. É muito importante essa parte aí do capítulo 14. E aí no capítulo 15, teremos aí exemplos de Jesus, né? Os planos, e Paulo vai falar sobre os planos dele. E aí concluiremos o curso no capítulo 16, que também é a conclusão da carta de Paulo aos Romanos. Vou mudar aqui. Então, voltando à minha câmera aqui. É isso aí, pessoal. Esse livro de Romanos é um livro muito especial, como eu já falei. Muitas pessoas já foram impactadas e transformadas e usadas depois que conheceram a palavra de Deus, esse livro de Romanos. Você não pode deixar de fazer essas aulas. Eu peço a você, eu sei que o curso é extenso, mas eu peço que você acompanhe semanalmente todas as aulas e que, se possível, você leia o livro de Romanos pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, tá? Para que juntos nós possamos aí entender melhor, absorver melhor toda essa palavra de Deus em nossas vidas. Peço também a você que seja um semeador da palavra de Deus, ok? Que você possa compartilhar a palavra de Deus, esse vídeo, esses estudos, com o maior número de pessoas que você conhece, né? E se você está no canal, você é novo aqui no canal, no Gospel Tech 316, se inscreva no canal, tá? Porque aí você se inscrevendo no canal, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, que é semanal, você será avisado do vídeo. Pessoal, é o seguinte, todas essas aulas que eu ministro, tanto dos cursos anteriores como esse curso agora, eu tenho, lógico, cópias gravadas, né? Backups guardados. Então não fica somente no YouTube, na plataforma do YouTube. Por que eu quero dizer isso agora? Porque essa semana aqui eu vi algumas pessoas que eu sigo e que pregam a palavra de Deus e que estão demonstrando aí coisas que estão acontecendo nos dias atuais de hoje e pregando o evangelho verdadeiro, estão sendo derrubados pela plataforma do YouTube, né? Como afirmação que eles estão promovendo o discurso de ódio. Então agora, pregar o evangelho, pregar a verdade, pregar a palavra de Deus é discurso de ódio, né? Então as pessoas hoje em dia estão sendo embutido na cabeça delas que elas podem fazer o que quiserem da maneira que quiserem, né? É a tal da libertinagem que nós vamos aprender no livro de Romanos, né? E se nós pregamos a verdade contra essa libertinagem, a plataforma e outras pessoas têm que estão nos cortando. Então, eu vou continuar a pregar o evangelho. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus como ela deve ser, né? Nem amenizando para ficar confortável e nem radicalizando ela para que ela seja um castigo na vida das pessoas. Mas eu vou pregar a palavra de Deus da maneira que deve ser pregada. Ok, pessoal? Então peço também que vocês orem por mim, que vocês orem pelo canal aqui, o Gospel Tech 316. Nós já ultrapassamos aí o número de 900 inscritos, né? Logo, logo, se Deus permitir, chegaremos a 1000 inscritos e assim por diante. E enfim, o objetivo principal do canal aqui não é ser monetizado, tá? Eu não sou monetizado em nenhum vídeo, não ganho nada, não ganho um centavo por essas aulas que eu ministro, tá? E não quero ganhar também. O que eu quero ganhar é simplesmente a atenção de vocês, para que vocês possam ouvir a palavra de Deus e a palavra que é o evangelho, que é o poder, possa continuar transformando suas vidas. Ok, pessoal? Então orem por mim, orem por esse canal, para que nós possamos anunciar o evangelho por maior número de pessoas, ok? Vamos finalizar orando ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Pelo pão de cada dia em nossa mesa, em nossa casa, por nossa saúde. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem guardado nossas vidas, o Senhor tem nos livrado de diversos problemas, perigos e situações,
Senhor, que o inimigo quer realmente lançar os dados inflamados contra nós. Assim como nós aprendemos, ó Senhor, no livro de Efésios, no estudo de Efésios, que nós a cada dia possamos estar revestidos, Senhor, de toda a sua armadura para suportar o dia mau, Senhor. E possamos continuar firmes, te amando, louvando, te adorando e ensinando a tua palavra, Deus. Abençoa essa nossa semana, que possa ser uma semana realmente cheia de unção, cheia do teu Santo Espírito em nossas vidas e que nós possamos viver as tuas promessas, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Obrigado por estar comigo até esse momento. Possa ter uma ótima semana, em nome de Jesus, e um grande beijo para todos vocês. Nos vemos na semana que vem, se assim Deus nos permitir.